sendo muito demandado, a gente recebeu bastante perguntas sobre o assunto e acho importante que a gente fale um pouquinho. Akira, se você quiser falar um pouquinho, depois eu acrescento também. Acho que vale a pena você explicar tecnicamente questões que estão envolvidas aqui, para que todo mundo possa estar ciente do que está sendo discutido e qual o estágio das nossas conversas sobre essa questão dos reajustes. Claro, Bruno. Obrigado aí pela oportunidade. Essa questão do reajuste, primeiro que esse assunto ele tem uma complexidade, que muito embora, por exemplo, nos não repactuados, regra geral segue o reajuste dado pela patrocinadora, ou seja, no acordo coletivo, né, de acordo com o reajuste salarial. E os repactuados seguem o IPCA. Mas mesmo dentro da regra, né, por exemplo, os repactuados ainda tem separado ali a data, né, ou seja, quando que esse reajuste é aplicado. Tem a questão da adesão do artigo 41. Isso vale tanto para os repactuados quanto não repactuados. Para lembrar essa regra, a adesão do artigo 41 ocorreu lá em 1991, dado que o reajuste ocorria na mesma data do reajuste do INSS. Aqueles que aderiram ao artigo 41 optaram em ter o reajuste do benefício na mesma data do reajuste do patrocinador. E aí vem um outro complicador, que é o reajuste da Petrobras, por exemplo, incluindo os terrestres, em setembro. Os marítimos, o pessoal ligado a Petros, né, já é em novembro. E ainda tem aqueles que estão ligados, que não estão, aderiram, né, ao artigo 41, que é janeiro. Os não repactuados ainda tem aquela questão relacionada ao novo PED, que quem teve direito adquirido, o reajuste é pela tabela salarial também. Só que aqueles que não tinham direito adquirido após a aprovação do plano, que foi 5 de maio de 2020, esse já segue uma nova regra, que é o IPCA. Então, é importante que, de acordo com essas regras, as pessoas, né, possam entender essa dinâmica e possam, então, estabelecer qual a regra aplicável ao seu caso. Tá? Além disso, o que ocorre nessa discussão referente ao teto e à tabela RG, que é um motivo aí, que é um assunto bastante sensível. Até 2018, o reajuste da tabela RG seguia o mesmo reajuste da tabela salarial. Então, até 2018, esses dois valores andavam par e passo. Ocorre que em 2019, a tabela RG, da renda global, né, a remuneração global, ela não foi corrigida, gerando, então, esse descompasso, né, entre aqueles que estavam vinculados à tabela RG pelo benefício e aqueles que não estavam atrelados à tabela RG. Consequentemente, essas pessoas ligadas à tabela RG não tiveram reajuste em 2019, porque a patrocinadora, no caso a Petrobras, não reajustou essa tabela. Ocorre que o teto também estava atrelado a essa tabela, né, e a patrocinadora ela repassa essas informações para a Petros. E nessa oportunidade também não houve esse reajuste. Diante disso, esse descompasso causou um desconforto natural entre os participantes e é importante frisar que a interpretação da época pela Petros foi respaldada por parecer jurídico e entendemos, então, que observamos a aplicação bem rígida em relação à aplicação desse regulamento. Como esse assunto foi motivo de ampla discussão, chamamos, então, até as entidades representativas dos participantes para abrir exatamente essa discussão. Na primeira reunião, apresentamos as nossas justificativas, até para dar essa transparência aos nossos participantes, aos representantes sindicais e às federações, associações. Houve
a discordância e, naturalmente, que apresentamos numa segunda reunião os pontos a serem discutidos para chegarmos a um alinhamento. Dado que esse assunto já tinha sido motivo de objeto de judicialização, é claro que a PEPS não quer que esse assunto seja judicializado, porque isso só prejudica o plano, dado que aumenta, né, o nosso exigido contingencial. Esse assunto é muito polêmico e isso poderia se arrastar por anos. Então, dentro da linha que sempre buscamos aí um alinhamento, isso já foi feito no novo PED, nas discussões amplas aí com os representantes dos participantes. Fizemos uma reunião na última sexta-feira, dia 1º de outubro, em que apresentamos, então, uma proposta, uma solução negociada, tá? E dentro dessa ideia, a proposta é fazer essa correção, tanto do teto quanto da tabela RG, de acordo com o reajuste aplicado em 2019. De certa forma, o que vamos fazer é seguir a regra até então aplicada em 2018 e realizarmos esse reajuste, tá? Tanto para o teto como a tabela RG. Com referencial de setembro de 2019 para cá, com essas atualizações, tá? Então, acreditamos que chegamos aí a um bom termo. Já encaminhamos os documentos, porque para preservar essa questão da não judicialização, é importante que tenhamos como também objetivo que esse assunto não seja judicializado. Sabe que existem vários escritórios, né, advogados aí que acabam explorando esse tema, e o objetivo é, nesse sentido, evitar, dado que a proposta apresentada consegue endereçar exatamente o pleito dos participantes, e, portanto, não há motivo de não judicialização. Mas para proteger o plano, a gente entende que esses termos são importantes aí até para dar essa proteção jurídica, né, de forma a não aumentar o contingencial do plano. E aí, nesse sentido, já disponibilizamos os documentos. Naturalmente, isso será apreciado pelas entidades dos participantes, federações, sindicatos e associações, e já vamos, então, caminhar no segundo passo para ser de acordo. Naturalmente, acreditamos que haverá assembleias, da mesma forma que foi feito no novo PED, para encaminhar esse assunto junto aos associados e para finalmente chegarmos aí a um bom termo e resolvermos esse assunto de forma, ao mesmo tempo, atender o pleito e que esse assunto não seja motivo objeto de judicialização. Tá? Então, a regra geral, passando rapidamente aí as ideias centrais dessa questão, eu acho que a gente esgota exatamente nesse assunto. Aí, Bruno, não sei se você quer complementar. Sim, obrigado, Akira. Eu acho que o recado geral para todo mundo que eventualmente é afetado por essa questão do reajuste é, primeiro, está sendo tratado o assunto. Eu sei que muitas vezes não é na velocidade que as pessoas que eventualmente podem ser afetadas por isso gostariam, mas que isso está sendo tratado e a gente espera que em breve já tenha esse endereçamento. E segundo, acho que o que todo mundo tem que entender é o seguinte: existem argumentos jurídicos sólidos pelo não reajuste, ou seja, pela conduta que vem sendo seguida até então, e a gente ouviu os pleitos, inclusive os argumentos jurídicos, no sentido de que deveria ser feito o reajuste. E esse tema, evidentemente, não é um tema tratado pelo judiciário. Então, a gente precisa, de fato, que a gente não pode repetir os erros do passado, em que a Petros ou que a entidade eventualmente tomava medidas em que acabava gerando um contencioso. A gente quer garantir a segurança jurídica. Então, o que a gente está fazendo é justamente isso, sentando na mesa, debatendo, chegando a um acordo e aí, a partir daí, seguindo com a solução do problema. Então, assim, a nossa proposta é de endereçar, é de dar o reajuste, mas que isso seja feito de forma clara e que garanta realmente uma segurança jurídica para o plano. Porque, evidentemente, o plano ele não pode sofrer
com mais inseguranças jurídicas, com questionamentos. Infelizmente, existem vários escritórios de advocacia que vivem em torno da Petros, vários advogados que ficam apresentando teses por aí, cujo único objetivo é, no fim das contas, tentar tirar algum recurso dos participantes para entrar com ações contra a Petros, e aí é a Petros, com seus custos administrativos pagos pelos participantes, que acaba arcando com essa situação. Então, o que a gente quer é realmente garantir que vai ter um acordo claro, transparente com todo mundo, votado em assembleia, e ao mesmo tempo, a gente endereçar essa preocupação dos participantes e conceder o reajuste, de uma forma sempre bem transparente e bem clara para todo mundo. Tá? Isso aqui. Um outro tema que também, desde que eu entrei, é um tema que vem sendo demandado, é sobre a questão da contribuição única dos PPSPs, né? Como os senhores sabem, existem participantes que pagam uma alíquota da contribuição normal de 14,9%, existem participantes que pagam a contribuição de 11%. Tá? E aí, sempre veio essa demanda no sentido de unificação dessas alíquotas, unificação dessas contribuições, para que passasse a haver apenas uma vez que a inflação ou os fatos geradores que lá atrás geraram essa diferença não existem mais. Tá? Só para a gente ter uma ideia, o que isso quer dizer? Tá? Hoje, 7% dos participantes dos PPSPs, e aí eu estou falando de RNR, tá? 7% pagam alíquota de 11%, e 93% pagam alíquota de 14,9%. E aí eu pedi para fazer uma estimativa se fosse implantado hoje essa unificação. Tá? Se fosse implantado hoje essa unificação, essa alíquota, essa contribuição iria para 14,62%, ou seja, todos esses participantes passariam a pagar 14,62%. Os que pagam 14,9% iriam para 14,62%, e os que pagam 11% iriam para 14,62% se fosse implantada hoje. Tá? Então, a gente está realizando esse estudo, tá? A gente está analisando, e quando que há essa definição absoluta, a data é abril de 2022, que é a data de implantação do novo custeio. A partir dali, vai ter uma clareza em relação a isso para todo mundo. Tá? A gente está fazendo um estudo jurídico para saber se tem alguma questão jurídica envolvida aqui, para eventualmente se isso vai ser inviabilizado ou não, mas, a princípio, a nossa tendência é caminhar realmente para uma unificação das alíquotas a partir de abril de 2022. Tá? De novo, ainda tem alguns estudos sendo feitos, algumas questões foram recentemente levantadas, mas, ultrapassadas essas questões, abril de 2022, a gente tende a essa unificação das alíquotas. Planos pré-70. Os pré-70, estou trazendo aqui porque eu já recebi demanda para falar um pouquinho dos pré-70. Eu já percebi que há um certo nervosismo de como vai ser o plano a partir de 2028. Só lembrando, até 2028, a patrocinadora se compromete a pagar 100% em caso de déficit. Então, os participantes hoje eles pagam as contribuições normais, mas não têm contribuições extraordinárias, e a partir de 2028 o plano ele nasce equilibrado, tá? Porque na véspera de 2028 a gente tem que analisar se existe algum déficit, a patrocinadora tem que pagar, e aí ele nasce equilibrado. E a partir daí, como é que vai ser a vida do plano pré-70? A partir daí, é a vida de um plano de benefício definido normal. Só que, o que a gente está fazendo para se preparar para esse momento? Acho que esse é o grande ponto que os pré-70 precisam entender. A gente tem feito, está estruturando uma estratégia de imunização do passivo. Tá? Ou seja, a gente está fazendo um desenho para que haja uma redução, tanto quanto possível, da meta atuarial, e também para que a gente consiga comprar títulos públicos que paguem essa meta atuarial, que paguem o nosso passivo, que sejam atrelados ao mesmo índice. Ou seja,
Vamos supor que a meta atuarial seja IPCA mais 4. Estou falando hipoteticamente. Vá para IPCA mais 4. Se eu consigo ter títulos IPCA mais 5, IPCA mais 4,5, eu estou conseguindo fazer um bom casamento entre o meu ativo e o meu passivo, minimizando e muito a possibilidade de déficits futuros. Claro que existe aí uma discussão de marcação ou não desses títulos na curva, inclusive discussões com a Previc. Mas o que eu quero dizer é que existe uma estratégia sendo implementada para os pré-setembro, para a redução máxima de risco e para a imunização do passivo até 2028. A ideia é que a partir de 2028 realmente o plano nasça equilibrado e tanto quanto possível imunizado em relação a questões macroeconômicas e de mudanças de cenários econômicos. Tá? Bem,